paz, senhoras e senhores. Eu sou a doutora Stefânia, eu sou médica endocrinologista e eu continuo aqui com o propósito de te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. E aí hoje eu resolvi falar de um tema que deve te assustar muito. Como que eu me protejo de um infarto se eu tô acima do peso? Se eu já tô naquela faixa de obesidade? Se o meu IMC, que é o peso dividido pela minha altura, o quadrado, já tá acima de 30? Tem como eu me proteger enquanto eu ainda não comecei esse processo de perder peso, pelo amor de Deus? E eu vou te contar. Tem sim. Eu não vou te dar nenhuma, nem duas, nem três dicas. Eu vou te dar 10 dicas para você se proteger contra um infarto e um AVC até que você consiga concluir o seu projeto de perda de peso, certinho? Então, qual que é a primeira dica? Essa pode até parecer boba, parecer chata, mas é a dica inicial, é o pilar, é a mais importante. Tenha um médico confiável para chamar de seu. Por quê? Porque a gente só consegue se proteger se a gente sabe o risco que a gente tem. E o seu risco de ter um infarto pode ir desde um baixo risco, se você não tem nenhuma doença associada, até muito alto risco. Se você já teve um infarto, já teve um AVC, tem aquele pacotinho, diabetes, pressão alta, colesterol alto, história familiar de infarto, você vai ser uma pessoa de muito alto risco para ter um evento de infarto. O que é um infarto? Só para a gente contextualizar isso daí. Infarto, gente, é quando não chegou oxigênio direito para o nosso coração através dos vasos sanguíneos, né? E aí, como não chegou oxigênio direito, não tem oxigênio para o coração funcionar, um pedaço do coração morre. Essa morte de um pedaço do coração, gente, é irreversível. E é isso que a gente chama de infarto. Porque depois que isso acontece, não tem como recuperar esse pedaço do coração que morreu. Então o coração sempre vai ser mais fraco. Quando morre um pedaço muito grande do coração, obviamente a gente morre junto, né? Que é o infarto fulminante. E não dá pra gente prever logo de cara se a gente vai ter um infarto que vai morrer um pedaço do coração, um infarto que vai morrer o coração quase todo. Então, nós temos que nos proteger. E aí volta, como que nós vamos nos proteger? Um clínico de confiança para chamar de seu e para definir o seu risco. Os médicos que a gente tem mais facilidade de encontrar: médico de família e comunidade e um clínico médico, também conhecido como médico internista, também conhecido como clínico geral especialista. Por que esses dois médicos? O médico de família e comunidade, ele é treinado para resolver pelo menos 85% dos problemas de saúde que chegam no consultório dele. Então, olha só, que legal, gente. Ele não só vai diagnosticar, ele tem que resolver esses problemas. E o clínico, ele é treinado para diagnosticar 100% dos problemas que chegam no consultório dele. Então, pode ser que ele não consiga tratar, que ele tenha que encaminhar para um especialista. Mas ele vai descobrir o que você tem. Então, ambos são muito bem treinados para definir seu risco de problema de infarto. E por que eles são treinados para descobrir seu risco de problema de infarto? Porque a grande parte das pessoas, a gente consegue definir esse risco através de uma conversa com o seu médico, um exame físico, medindo a pressão, ouvindo os batimentos do coração, pesando, medindo a barriga, já consegue definir se é um paciente de baixo risco, se é um paciente de risco intermediário, se é um paciente de risco alto. Lógico que eventualmente nós vamos precisar de exames mais pormenorizados do coração, por exemplo, um eletrocardiograma. E em situações raras pode ser necessário também um teste de esteira, uma cintilografia, um eco de estresse, um angiotomografia de coronárias, né, o exame mais recente que eles estão usando para essa estratificação hoje. Mas, na maioria das vezes, uma boa conversa, um bom exame físico, a gente já consegue descobrir muita coisa lá com o clínico, com o médico de família. Como que você vai saber se o médico que você pretende ir é realmente um clínico especialista ou um médico de família e comunidade? Isso aí é para guardar para a vida também. Vai lá no site CRM do seu estado, por exemplo, aqui em Minas, o site CRM-MG, escreve o nome do médico que você pretende ir e vê se ele tem o RQE. O que é isso? Registro de especialista na especialidade que você está procurando. Nesse caso, medicina de família e comunidade, clínica médica. Pode ser que na sua cidade, com as suas condições financeiras, você tenha facilidade de ir direto no especialista. Aí, lógico, para avaliar seu coração, você vai no cardiologista. O cardiologista, geralmente, imensa maioria das vezes, ele também tem a formação em clínica médica. Então, ele vai poder diagnosticar diversas
comorbidades associadas e diagnosticar, direcionar e tratar as doenças do coração. Se você optou, se você tem facilidade de ir num cardiologista em vez de ir em médicos mais generalistas, como médico de família e como clínico, é o mesmo processo. Vai no site do CRMMG, escreve o nome do cardiologista que você quer visitar e confere se ele tem o RQE da especialidade de cardiologia, beleza? Isso aí é a primeira dica e é muito importante, por quê? Porque no exame físico, esses médicos já vão diagnosticar se você é portador de pressão alta. E por que é importante saber se você é portador de pressão alta? Olha, já vai a segunda dica para proteger seu coração. Se você tiver pressão alta além da obesidade, não hesite em tratar a sua pressão. O médico mediu a pressão uma vez, na maioria das vezes ele não vai contar só com essa medida nessa primeira consulta, vai te marcar uma segunda consulta, vai medir a pressão de novo. A pressão está persistindo alta, ele vai entrar com medicamento. Mantenha os medicamentos de pressão enquanto nesse processo. Pode ser que à medida que você perca peso, você até consegue reduzir ou às vezes até tirar esses remédios da pressão. Mas num primeiro momento, eles vão ajudar a proteger seu coração contra o infarto. Então, tratar a pressão. E falando em pressão e médico para chamar de seu, já vem uma terceira dica. Cuidado com remédios para emagrecer. E olha só, sejam remédios naturais, sejam remédios sintéticos. O que eu quero dizer? É que às vezes a pessoa fala assim, não, tô tomando só um remedinho natural, um fitoterápico, isso aí não vai dar problema não. Ah, não vai? Deixa eu te contar. Tem um tal de oimbina, que a galera passa para emagrecer, que na dose eficaz para perder gordura, ele pode aumentar seus batimentos cardíacos, te dar aquela palpitação e subir sua pressão. E aí se você já tem pressão alta, olha o perigo que tá trazendo para sua saúde comprimidinho natural. Então, cuidado com o que tá tomando. Por outro lado, remédio sintético. Remédio que eu já falei aqui muitas vezes para vocês, gente, sibutramina. O que sibutramina faz? Aumenta sua noradrenalina. Noradrenalina, o que faz? Acelera o coração, acelera a pressão, te dá uma acelerada. Pois bem, se você tá com a pressão descontrolada, você vai tomar um remédio que vai aumentar mais sua pressão? Não dá, né? Por isso que é legal ter um médico para chamar de seu, porque aí ele vai direcionar para os melhores medicamentos, caso você precise, para perder peso. E você não precisa ficar tentando adivinhando, porque volta aquilo que eu falei. O remédio sintético já tem todos os diretrizes da Anvisa, a gente já sabe para quem ele é indicado ou não. Agora, muito cuidado com esse remedinho que você compra na internet, que acha que não vai trazer problema nenhum porque é natural. Muito cuidado com o natural. A diferença entre o veneno e o remédio é o quê? A dose. Aí falei de pressão, falei de sibutramina. Por que notaram que o sibutramina poderia estar associado com um aumento de risco cardiovascular em pessoa que já tinha problema de coração? O que é isso? Por que para pessoa que já tem algum problema de saúde relacionado com o coração a gente evita sibutramina? Porque saiu um estudo de gente com diabetes usando sibutramina que aumentava o risco de infarto nessas pessoas com diabetes. E aí é por quê? Porque o sibutramina já vai acelerar seu metabolismo, acelerar seus batimentos e o diabetes também está associado com o risco de infarto e AVC maior. E aí, o que está associado com diabetes é excesso de peso. Então, se você está acima do peso, você tem uma chance maior de desenvolver o diabetes. E aí, se o seu médico de confiança descobriu que você está com diabetes, descobriu que você está com açúcar alto no sangue, isso é outra coisa que você precisa tratar. Pode ser que perdendo peso, fazendo reeducação alimentar, atividade física, você consiga diminuir até tirar os remédios do diabetes. Mas no primeiro momento, seu médico fez e repetiu uma glicose acima de 126, hemoglobina glicada, maior ou igual a 6,5, só uma ressalva, essa glicose acima de 126 tem que ser em jejum. Um teste oral de tolerância à glicose, tomou aquele copinho de água com açúcar, depois de 2 horas, acima de 200, você tem diabetes. Você precisa tratar para proteger seu coração. Ah, e se eu tiver uma glicose acima de 100? Isso aí é glicemia de jejum alterada. O que é interessante fazer? O que eu faço na minha prática? Eu peço uma hemoglobina glicada. Se ela estiver maior ou igual a 5,7, a pessoa tem pré-diabetes. E aí eu considero todas as outras comorbidades para ver se já é necessário realmente tratar com medicamento ou entrar com a reeducação alimentar e atividade física. Mas, em todo caso, glicose alterada, glicose tratada. Isso vai proteger seu coração, ok? Quinta dica, e agora uma dica mais fácil do que tratar diabetes e pressão. Não passa frio. É literalmente isso daí. Não passa frio. O
que a gente vê, gente? Pensa comigo. Tá frio, o nosso corpo vai tentar o quê? Reter esse calor. Aí os nossos vasos sanguíneos vão se contrair, vão ficar apertadinhos. Então, no curto prazo, tem menos espaço para o sangue com oxigênio passar e chegar no coração para ele ter a fonte de energia dele, o oxigênio, para ele bombear o sangue. O que pode acontecer? Aquilo que eu falei lá atrás, um pedaço do coração morrer. Então, minha sugestão é, principalmente em momentos de muito frio, se agasalhe bem, certo? Não passa frio, porque o frio, principalmente para quem já tem uma pressão alta, por exemplo, ele pode favorecer um risco de infarto e AVC. Existem estudos, gente, realmente existem, que mostram que a exposição ao frio, né, a gente passar frio, vai aumentar o nosso tecido adiposo marrom, que é um tecido que acelera o nosso metabolismo. Então tem muita gente que fala assim, ó, se passar frio, você vai perder peso. Tá, mas se você já tem um problema de coração e você passar frio, você pode piorar o seu problema de coração. Então eu sugiro evitar a exposição ao frio para quem está tentando perder peso. Sexta coisa, parar de fumar. É engraçado que observamos sim nos estudos uma associação entre o parar de fumar e o ganho de peso. Mas mesmo assim, pesando risco e benefício, você parar de fumar, mesmo que vai ganhar alguns quilos num primeiro momento, é muito mais benéfico para a sua saúde, para a proteção do seu coração, do que fumar. Então lembrar, vaping, cigarro eletrônico, é fumar, cigarro de palha, é fumar, palheiro, é fumar, cigarro industrial, é fumar. Então, se você está contemplando perder peso para melhorar a sua saúde, pense também em parar de fumar para melhorar a sua saúde. Mais uma, tratar a apneia do sono. Gente, o que é apneia? Ó, já acendeu uma luzinha vermelha na sua cabeça. Se o seu parceiro, sua esposa, seu marido estão falando que você está roncando de noite, presta bastante atenção. Pergunta, eu também dou umas paradas na respiração? Se você der essas paradas na respiração, você está acima do peso, já é para acender 30 luzinhas aí que você pode ter a apneia do sono. E essa apneia está relacionada também com o risco de infarto e AVC. Existe tratamento para ela? Existe. Além da perda de peso, tem um dispositivo respiratório, chama CPAP, você põe no seu rosto e dorme usando ele, que ele vai impedir você de ficar tendo essas apneias recorrentes e vai proteger também seu coração, beleza? Proteção contra a apneia. Então vamos lá, médico de confiança, tratamento da pressão, não tomar qualquer remédio, tratamento do diabetes, não passar frio, não fumar, tratamento da apneia. E aí só lembrando, como eu falei, tratamento do diabetes, uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter infarto sem dor. Então, um pedaço do coração dela pode morrer e ela nem sentir aquela dor do infarto. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Imagina, o coração dela vai cair pela metade do funcionamento e ela nem percebeu. Depois ela pode ter o quê? Insuficiência cardíaca. O que é isso? Esse coração não funcionar direito. Ela começa a reter líquido, inchar, não conseguir urinar direito. Então, situação muito séria, muito perigosa. O nosso foco no coração, quando a gente tem diabetes, tem que ser muito, muito, muito atento, beleza? É acompanhar de perto mesmo. E aí, já que eu falei de pressão e diabetes, agora é o quê? Colesterol. Então, mais uma forma de se proteger contra o infarto e AVC é controlar, tratar o seu colesterol. E aí, como que a gente trata o colesterol? Educação alimentar, rotina de atividade física, buscando essas metas. LDL, lembrar, LDL é o colesterol ruim. Ele tem que estar menor que 130, pelo menos, idealmente menor que 100. Isso para pessoas de risco intermediário, baixo aí. Intermediário seria menor que 100, o baixo risco menor que 130, de infarto e AVC, porque se é uma pessoa de muito alto risco, hoje tem estudos que falam para manter o colesterol ruim abaixo de 55 e tem estudos que falam que não tem limite inferior de colesterol ruim não, você tem que zerar esse LDL. Então, muito cuidado, a meta de LDL é baseada no risco que a gente tem de sofrer um infarto e AVC, mas pelo menos se você só tem obesidade, tenta manter o seu LDL abaixo aí de 100. Colesterol bom, que é o HDL, então HDL é o bom. Manter o HDL acima de 45, de 50, pelo menos para proteger o seu coração. Aí tem até uma coisinha para você lembrar. LDL é logo Deus leva, é o colesterol ruim. E HDL é hoje Deus livra, é o colesterol bom. E
o triglicéride. Triglicéride, tentar manter abaixo de 150 para melhorar o risco cardiovascular. Isso é interessante, gente. O colesterol ruim, o LDL, já foi estabelecido há muito tempo, por muitos estudos, que ele tem associação direta com o risco de infarto e AVC. Agora, o triglicéride e o HDL, sendo o colesterol bom se ele estiver baixo, o triglicéride se estiver alto, eles têm associação com o risco cardiovascular, assim como o pré-diabetes, se estiver associado com outras doenças. Então, a pessoa tem triglicéride alto, tem colesterol bom baixo, tem glicose alterada no jejum. Isso daí, em conjunto, aumenta o risco de infarto e AVC também, certo? Mas o mais grave que a gente olha, assim, logo de cara, que realmente é ideal, se estiver fora da meta, entrar com um remédio no primeiro momento, seria o LDL, o colesterol ruim. Pratique exercício físico. Independente de perda de peso ou não, sedentarismo hoje também é considerado uma doença crônica. Aumenta a incidência de problemas psiquiátricos, ou seja, a gente tá paradão lá, não tá fazendo nada de atividade física, a gente tem mais risco de depressão e ansiedade. Aumenta o risco de problemas osteoarticulares. Que é isso? Aquela dorzinha na coluna, aquela dor na junta, aquelas artrose. Ficar paradão aumenta o risco desses problemas e aumenta o risco de infarto e AVC também. Então, para os adultos jovens, para você, a gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de moderada intensidade para falar que você não é sedentário. O que é isso? 150 minutos por semana, idealmente dividido em 3 vezes na semana, de um exercício que você não consegue cantar fazendo ele. Você pode até conseguir conversar de uma forma compreensível fazendo um exercício de moderada intensidade, mas você não pode conseguir cantar. Por que eu gosto tanto dessa forma de mensurar a intensidade do seu exercício, de medir a intensidade do seu exercício? Porque isso aí qualquer um pode fazer em casa mesmo. Você está fazendo uma caminhada, se você estiver conseguindo cantar, meu filho, não é exercício de moderada intensidade. Agora, se você não estiver conseguindo cantar, só estiver conseguindo conversar um pouquinho, é moderada intensidade. Se você optar por um de vigorosa intensidade, o que é isso? Você não consegue nem falar fazendo seu exercício, tanto esforço que você está fazendo. Para falar que você não é sedentário, a gente pede 75 minutos por semana, vigorosa intensidade, fracionada aí pelo menos umas 3 vezes por semana. Esse exercício também tem que ser fracionado, certo? E isso é para quem não quer ser chamado de sedentário. Agora, se você quer usar o exercício para perder peso, a Sociedade de Medicina recomenda ainda mais exercício. Então, seriam 300 minutos por semana de moderada intensidade para quem quer perder peso e 150 minutos por semana de vigorosa intensidade para quem quer perder peso. Isso considerando que você fez a avaliação cardíaca necessária com o seu médico eleito lá na dica 1. E qual que é o melhor exercício? Tem algum exercício melhor? O melhor exercício é o que você consegue fazer. Então, o exercício que você consegue encaixar na sua rotina, esse é o exercício que você tem que manter no longo prazo. Agora, se você quer ser purista mesmo, não, mas o que os livros recomendam? Eu quero fazer o melhor exercício que tem para perder peso, para regular meu metabolismo. O melhor exercício, então, é você intercalar o exercício aeróbico com o exercício anaeróbico. O exercício aeróbico, hoje, alguns conhecidos como cardio até, ele ajuda a controlar melhor ainda a pressão. Em compensação, o exercício de musculação anaeróbico, ele regula bem glicose e colesterol. Então, associando os dois, você vai ter melhor resultado na sua saúde. E assim, as metas que eu falei para você de minutos de exercício por semana é o mínimo. Agora, se você quiser fazer mais, o céu é o limite. Quanto mais exercício você fizer, melhor o seu corpo e a sua cabeça vão se sentir, ok? E aí, agora, chegamos à última dica para você que é portador de obesidade e que está preocupado com um infarto, com um AVC. Essa dica é o conceito de obesidade reduzida e obesidade controlada. Eu estou com IMC acima de 30, eu estou com muito medo de infartar, de ter um ataque cardíaco. Como que eu me protejo? Gente, hoje nós temos um conceito que 5% do peso que você perder já deixa o seu coração mais protegido. Isso aí a gente chama de obesidade reduzida. Então, você reduzindo a sua obesidade, você já se protege mais de ter um infarto. E o que é 5% do peso? Olha, se você pesa 100 quilos e 100 quilos foi o seu peso máximo da sua vida e você perde 5 quilos, chega no 95, você já reduziu o seu risco do infarto.
Isso é obesidade controlada. Então, você ter esse marco vai te dar mais segurança no seu coração. Outra coisa, esse é a obesidade reduzida. E a obesidade controlada? Ora, se você perder 10% do seu peso, ou seja, você está pesando 100, se você cair para 90, você já protege muito mais seu coração, você controlou a sua obesidade. Embora, talvez você ainda não tenha saído da faixa da obesidade no seu IMC, só esse controle já vai te dar essa proteção que você está buscando contra o infarto. E como que a gente consegue esse controle? Dieta, exercício, controle da parte emocional e, eventualmente, medicações. E aí tá outra coisa legal. Muitas das medicações que hoje a gente usa para perder peso, elas também causam o quê? Proteção no coração. Então, você ter um médico especialista, ele vai te direcionar para a medicação certa que pode até proteger seu coração. Mas antes disso, antes de chegar nesse processo de perda de peso, você já vai ter seguido todas as outras 9 dicas para minimizar o máximo possível o seu risco de ter um infarto, certinho? Ó, espero que eu tenha te ajudado, viu? Se esse conteúdo serviu para alguma coisa, se te ajudou, se inscreve aqui no canal, vai mandando mais comentário, vai mandando dica, coisa que você sempre quis saber sobre o peso e nunca teve para quem perguntar, pode deixar que eu vou te ajudar, certinho? Então vamos que vamos, te espero na próxima.